Olá! Vim convidar vocês para o mais novo desafio, o desafio Seca a Barriga em 20 dias. A gente está falando de emagrecimento saudável e funcional. E por que eu digo emagrecimento saudável e funcional? Porque vocês vão entender como é que se acontece esse processo. Vocês terão 4 aulas ao vivo comigo para entender todo esse processo do emagrecimento, secando sua barriga. Vocês terão direito a um cardápio, onde a gente vai elaborar uma estratégia nutricional voltada para essa necessidade. Vocês terão direito a uma prescrição de fitoterapia para também otimizar esse emagrecimento durante esses 20 dias. Terão direito a uma aula bônus com um profissional, assim como terão direito durante esses 20 dias a estar num grupo VIP fechado, tirando todas as suas dúvidas comigo, ok? Eu me chamo Cristiane Bonfim, sou nutricionista, com abordagem ortomolecular, especialização em modulação intestinal e neuropsiconutrição. Aguardo vocês nesse desafio Seca a Barriga de 20 dias. Boa noite. Boa noite, o pessoal está chegando. A gente vai falar hoje um pouquinho, explicar, né, sobre as questões desse desafio do emagrecimento de 20 dias, explicar um pouquinho a vocês como é que vai ser esse processo dentro desses 20 dias, onde vocês vão ter aí, adquirindo o desafio de 20 dias, vocês vão ter direito a um cardápio. Esse cardápio ele já vai estar, né, a partir do momento que você adquiriu o desafio, o cardápio mais a prescrição. O cardápio, você vai ter aí dentro desse cardápio 5 opções de refeições, onde vocês vão ter aí bastante opções, ninguém vai estar enjoando do cardápio, não. No café da manhã você tem 5 refeições para escolher, né? No lanche, eu deixo como opcionais também, mais 5, assim como no almoço, assim como no outro lanche da tarde, no jantar e na ceia. Obviamente que dentro desse processo do cardápio, a gente vai estar explicando, né, no grupo VIP, como que se procede esse cardápio, quais são os alimentos, por que esses alimentos são importantes, né, dentro desse processo aí do emagrecimento de 20 dias. Além do cardápio, além das formulações de fitoterapia, onde vocês vão ter 2 formulações, essas formulações elas vão estar contendo, na verdade, uma formulação para ajudar no emagrecimento, onde vai dar saciedade a vocês, né, onde vai tentar que a fome, né, diminua mais um pouco, de uma forma também bem processual e funcional, e um antioxidante que vai ajudar a questões anti-inflamatórias também, onde vai ajudar a questão do perder, né, peso também nesse sentido, deixando também vocês com disposição, né, sem cansaço, né, muitas vezes quando a gente faz uma troca muito rápida, né, de alimentação ou de uma estratégia alimentar nutricional, às vezes a gente tende a ficar um pouquinho mais fraco, ou tende a não ter tanta disposição, porque existem as mudanças no nosso corpo, a gente está começando a colocar alimentos importantes e que vão nutrir nossas células, e às vezes essa resposta pode sim demorar um pouquinho, e a gente pode ficar naquela de, pô, eu estou fraco por conta da alimentação. Na verdade, são as mudanças que estão ocorrendo nas suas células. Dentro desse desafio também, nós teremos 4 encontros, tá? Esse encontro aqui é somente para a gente se apresentar, né, eu falar um pouquinho desse desafio de 20 dias de emagrecimento, tá? Mas a gente vai ter 4 encontros. Nesses 4 encontros, vocês vão entender o porquê do emagrecer de forma funcional. Quando eu digo de forma funcional, eu estou falando de uma forma efetiva e saudável, né? E com qualidade de vida. Então, dentro desses encontros, a gente vai ter o primeiro encontro, a gente vai falar entre emagrecimento e a saúde intestinal. Por que o intestino é importante, né, dentro desse processo de emagrecimento? O intestino fazendo parte também das questões anti-inflamatórias, que aí também já tem o fitoterápico, onde vai ajudar. O intestino ajudando no processo também do sono, mas tudo está ligado, né? A questão cerebral também, o mental, mas a gente precisa primeiro tratar o intestino. De que forma a gente trata esse intestino para emagrecer? Esse é o primeiro encontro que a gente vai ter. No segundo encontro, a gente vai falar sobre emagrecimento e saúde mental. E aí a gente não tem como relacionar, ou deixar de relacionar, na verdade, a questão do emagrecimento e o cérebro. E eu costumo dizer que o emagrecimento ele começa pelo cérebro. Não tem como. O emagrecimento ele está aqui, tá, gente?
Por que que o emagrecimento está aqui? Porque todas as questões de preocupações, de ansiedade, né, do próprio estresse, né, da vida da gente, do corpo, acaba que fazendo com que a gente sabote a nossa alimentação, que a gente tenha vontade daquele doce, que a gente tenha vontade de comer aquele carboidrato mais calórico. Então, a gente precisa entender que emagrecimento está aqui. Então, esse encontro não tinha como não existir falar de emagrecimento e saúde mental, para a gente alinhar também e vocês continuarem no processo de 20 dias e percebendo, tendo a percepção da sua saúde mental, da sua própria ansiedade, o que é que causa ansiedade, né? E a gente pensar nos gatilhos e criar estratégias, né, para isso, para poder não sair, né, desse momento de 20 dias, desse desafio. No terceiro encontro, a gente vai falar sobre emagrecimento e ganho de massa muscular. E quando eu falo ganho de massa muscular, sim, eu estou falando de atividade física, tá? E a gente vai elencar algumas atividades físicas importantes para ajudar no processo do emagrecimento. Não existe emagrecimento efetivo e funcional sem atividade física. A gente precisa alinhar esse ganho de massa muscular, né? E aí a gente não vai, a gente vai obviamente que a gente vai dizer qual o tipo de atividade que seria mais importante, né? Mas qualquer atividade, mesmo que seja sedentária, a uma caminhada, vai conseguir fazer também um processo do emagrecimento, mas a gente vai entender que hoje emagrecimento também se faz com ganho de massa muscular, e que aí a gente vai reverter isso em questões de atividade física. E o quarto encontro que eu tenho com vocês, na verdade não sou eu, mas vocês vão ter direito a um quarto encontro, que vai ser um convidado especial, um médico ortomolecular, onde ele vai falar sobre emagrecimento e sono, que é um outro processo também, acho que é um dos pilares, eu diria assim, se a gente fosse pensar em emagrecimento, qual o pilar mais importante para emagrecer, eu diria que seria o sono. E vocês terão, sim, essa aula, né, esse encontro com o médico ortomolecular falando sobre emagrecimento e sono, para vocês entenderem, né, o porquê que o sono é importante dentro desse processo funcional do emagrecimento. Então, em 20 dias, olha quanta coisa boa e bacana vocês terão, né, dentro desse desafio, e que vocês também farão parte de um grupo VIP no WhatsApp, onde a gente vai estar respondendo todos os questionamentos, né? Vamos tirar todas as dúvidas de vocês, em relação ao que a gente falou desses encontros, assim como a relação do cardápio, né? Porque você está sempre ali, vai surgir, não tem como não surgir sobre a questão do cardápio, do café da manhã, do almoço, do jantar, né? Os lanches, eu sei que vocês vão lá observar que os lanches são opcionais. E eu vou explicar opcionais, né? Dentro desse processo de emagrecimento. Obviamente, vão ter pessoas que vão desejar e querer o lanche, tudo bem, tá? E as pessoas que não vão querer o lanche, e também, ok também, tá? Para isso. Então, a gente vai estar sempre dentro desse grupo VIP durante 20 dias. Olha que legal, vocês 20 dias vocês tendo uma consultoria, né, uma mentoria sobre o cardápio de vocês, sobre a alimentação e sobre, na verdade, todo o processo de saúde. Tá? Diante falando isso, né, agora, você quer saber da quantidade de gente ou você quer como a gente vai caminhar, né, para esse desafio, eu queria dizer a vocês que nutricionista com abordagem ortomolecular, na formação de regulação intestinal e na nutrição genética, eu vou estar ajudando vocês, né, entender o emagrecimento. E que vocês depois, se assim desejarem, vão caminhar sozinhos e sempre lembrando do que foi dito aqui nos encontros, do que foi dito aqui, né, dentro do próprio grupo VIP. Era sobre isso que a gente queria falar. Vou deixar aqui, a MTC vai também falar um pouquinho com vocês, mas caso surjam dúvidas, acho que vocês podem sim estar falando, perguntando sobre esse desafio de 20 dias, ok? Eu vou aguardar aqui para ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui no chat, tá bom? Ver se tem alguma pergunta. E aí, doutora Cris, tudo bem? Oi, doutora Adolfo. Olha ele aqui, gente, que eu falei, tá vendo? E vai Esse fazer médico parte que do vai quarto falar de encontro. emagrecimento e sono sou eu, né? E sono é você, isso. Muito bom, é isso aí.
Ah, rapaz, desculpa, atrasei um pouquinho para chegar, mas estou aqui. E aí, você tem alguma dúvida? Cris, não, na verdade, eu estou entusiasmado, porque assim eu sei o que você vai usar, né? Eu sei a metodologia que você vai usar e eu sei que funciona. E acredito que para o pessoal estar tendo a oportunidade de acessar algo assim, de uma forma tão simples, por um valor tão baixo, é meio que um presente, né? Então, eu acredito que quem vai usar desse serviço vai se beneficiar muito, porque é muita informação importante. A gente trabalha junto, eu sei como você faz, você sabe como eu faço, e a gente sabe que funciona bem. Então, quem for se utilizar desse serviço vai se beneficiar demais. Então, eu estou, na verdade, entusiasmado, entendeu? Que Esperando que bom. comece logo. É como Dani disse, é um presentão mesmo, de fato. Uhum. Sem dúvida alguma, um grande presente. E assim, acho que quem aproveitar vai se dar muito bem. Porque vai ter o quê? 20 dias de praticamente uma assessoria direta, né? Isso é especial. Quando a gente pega os principais pilares para mostrar, né, como funciona esse emagrecimento que a gente gosta de trabalhar, né? Porque assim, a gente coloca o quê? Emagrecimento, desafio 20 dias, mas a gente pegou os pilares mais importantes, né, da questão do emagrecimento. A gente consegue fala de intestino, não falar de emagrecimento, e não falar de intestino, não falar da saúde mental, não falar do sono, e não falar da atividade física, né, com o ganho de massa muscular, né, seria impossível. Então, dentro dessa questão toda, desse trabalho, de 20 dias. A gente pensa que é poucos dias, mas não, dá para fazer um trabalho bacana, dá para entender. E acho que é como eu falei, e se a pessoa se empenha, se tem realmente aquela questão de vou conseguir tirar as dúvidas, vou estar ali sempre buscando, acho que depois ela caminha até sozinha nesses passos aí do emagrecer. Ah, eu não acho, não, eu tenho certeza. Oi, Ah, Bela, eu tenho Oi, certeza. oi, boa noite. Boa noite. Sabe, Cris, eu acho interessante porque a gente trabalha com essa metodologia de gerar autonomia, né? Então, você vai ensinar as pessoas coisas que elas vão usar para a vida delas. Então, pessoal, quem aproveitar essa oportunidade vai aprender condutas que não vai depender de Cris para poder usar. Isso, para mim, é uma coisa extremamente valiosa. A gente sempre trabalha assim, né? A gente gosta de entregar ao paciente a autonomia, porque o que todo profissional de saúde deveria fazer. Bela sabe do que eu estou falando também, que Bela é fisioterapeuta. Mesma coisa, né, Belinha? Vocês ensinam as pessoas, elas aprendem aquilo e levam para a vida, né, não? uhum, Então é com certeza. importante a gente conseguir alcançar isso aí. Eu sei que você consegue. Então, quem aproveitar vai tá com grandes vantagens. É isso aí. Obrigada aqui pela sua participação. Você entrará no quarto encontro, acho que ainda nesse mês de setembro também, que é um encontro por semana. Então, a galera vai se deliciar. Tô colado. Eu prometo que eu vou tentar ser mais ou menos sério assim, não fazer Tá? muita brincadeira como a gente faz nas lives. Mas Eu, vai eu dar certo, vou- vai dar certo. Acho que tem gente aqui que está empenhada, né? E aquela questão também, né? Quando a gente fala de alimentação, eu sempre estou buscando, eu falo sempre de estratégias nutricionais de alimentos mais fáceis, né? Quanto mais fácil o alimento for, quanto mais fácil a estratégia for, mais adesão também. Porque hoje todo mundo nessa vida, nesse corre-corre de estudo, de trabalho, de filho, de marido, de casa, eu acho que a intenção é trazer também uma estratégia rápida, né, uma estratégia simples e que você consiga fazer. E aí, se viajou, se tem um feriado, se né, está em casa, eu não consigo elaborar minhas refeições, pode saber, gente, que a estratégia alimentar, né, esse plano alimentar que eu coloquei para vocês, está muito simples. Oi, Você coloca cinco, né, tá aqui no cinco quarto. opções de café da manhã, cinco opções Tá de almoço, aqui, amigo. tá? E dos lanches e Na ceia, live. eu acho que fica muito mais fácil mesmo. Hein? Sabe o que eu acho mais interessante, Cris? É que É da maneira como você. você coloca, o pessoal aprende Deixa a janela da. a se virar quando estiver sozinho. Sim. Então, o que eu mais gosto do nosso método de trabalho é esse, da forma como você conduz seus pacientes, é justamente isso. Se eles chegarem numa situação de não tiver exatamente aquilo do cardápio, eles vão saber como derivar. Esse aprendizado é valioso. Então, assim, não é uma pessoa que vai ficar presa, ter que andar com um pedaço de papel para cima e para baixo, Não. né? Ter que estar toda hora olhando no celular uma listinha, não vai ser nada disso. São pessoas que vão aprender a literalmente, pessoal, se virar.
Isso, para mim, é o mais importante de tudo. E a gente tinha antigamente, viu, há muito tempo atrás, as pessoas trabalhavam muito com lista de substituição. Essa lista de substituição dava um trabalho e embolava a cabeça da galera, porque dizia assim, se você, um exemplo, se você pode comer arroz, o que que você pode substituir o arroz se você não quer o arroz? Aí a galera botava lá, batata, ou colocava lá farinha, farofa. Mas, poxa, que substituição é essa? Né? E que alimentos são esses que a gente sabe que se a gente for fazer a contagem, como a gente, né, tem a contagem realmente dos micronutrientes, macronutrientes, e o que vai depender dessa estratégia, não tem nada a ver com aquela lista de substituição. Então, na verdade, a gente botar categorias dos alimentos que são ali essenciais, né? Por isso que eu digo assim, se você tem 5 refeições, sei lá, no almoço, obviamente que uma refeição, fazendo com algumas saladas, ou alguns legumes, ou qualquer uma refeição principal vai ser o peixe. Mas se eu não quero peixe, tudo bem, eu vou comer a carne, eu vou comer o frango, né? Eu vou comer carne suína. Obviamente que a gente vai poder botar aí um valor maior. A gente sabe que um peixe não é a mesma, a gente comer um peixe, a digestão do peixe não vai ser a mesma coisa de uma carne, né? Então, normalmente as gramas, né, as gramagens do peixe vai ser bem maior do que da carne vermelha. Mas o frango e a carne do porco a gente vai equiparar, provavelmente muito parecido. Então, assim, essa questão de, eu tenho uma lista de substituição, mas se eu não quiser comer arroz, eu vou comer o quê? Não, não precisa, né? Aí, obviamente, que por isso que eu gosto de colocar 5 opções já de refeições, porque também você pode depois fazer a troca, mas não substituir aquele alimento, porque não tem como substituir um alimento. Porque não é dessa forma que o alimento entende, principalmente nessa parte metabólica, né, do nosso corpo. Sem contar que ficava essa lista, né, Cris, com gramas, quantos gramas? Já pensou você vai andar na rua com uma balança na bolsa para poder estar Ainda pesando? tem isso, uma balança na bolsa, né? E outra coisa, viu, gente? Eu sempre falo, para quando vocês forem lá no grupo VIP e forem tirar essas dúvidas, quando falam assim, mas eu como a carne à vontade. Eu acho que o momento agora, inicial de vocês, é comer carne à vontade. Vá se saciar. Saciou, beleza. E aí vocês vão ver que não vão ter necessidade. É isso que a gente vai explicar também no grupo VIP. Quando for, né, tirar as dúvidas das estratégias, e não necessariamente eu preciso comer primeiro as saladas ou qualquer outra coisa. Não, comece pela carne, né, que eu sei que vai ser mais fácil você se saciar mais rápido. Pode ter certeza, esse emagrecimento chega assim, de fato. Quando não Começar é na pela carne. grama, é na pontuação, né, doutora Dulce? É 3 pontos, verdade. 4 pontos. É. Eu estou Mas, ansiosa Bela, pelo desafio de Cris aí, viu? Porque eu quero tirar dessas orientações aí para levar para a vida. puxa, Para não você ser vai uma ver. dieta e ser uma reeducação alimentar, né, Cris? Com certeza, né, Belinha? Eu diria até uma educação alimentar, né? Porque quando a gente fala porque às vezes a gente nunca nem aprendeu, né, a comer, às vezes a gente tem aquela história, né? Então, reeducar, isso não é educar, é educação mesmo alimentar, né? A gente vai aprender agora como comer, e é aquela questão que eu falei inicialmente, né? Comer de forma simples, sem muita firula, sem muita. Ai, faz uma receita, tem tipo assim, né? Faz uma receita com essas coisas que tem aqui. Eu costumo botar logo assim: use sua criatividade. Né? E aí você vai fazer. Obviamente que uma coisa ou outra a gente fala. Hoje até brinquei, teve uma paciente que disse, eu posso comer hambúrguer? Eu disse, se for aquele hambúrguer artesanal e que você conseguir fazer em casa, mas hambúrguer sem pão? Eu digo, come hambúrguer sem pão. E aí eu fui dar a ideia a ela de pegar uma folha de acém que é mais, né, densa e mais crocante, colocar entre a carne de hambúrguer, né, em cima e embaixo, e fazer isso como um pão. Então, ela já tinha uma salada ali, né? E o hambúrguer ela botava o queijo, tal, aquela coisa toda. E aí ela gostou e fez e tirou foto e mandou. Então, acho que são essas coisas que detalhes poucos que dá. Não precisa a gente criar nada mirabolante. Acho que é só coisa simples, né? Né, Belinha? Exatamente. Sem terrorismo nutricional, né? Tem terrorismo nutricional, tá vendo? Não precisa, tem que ter seletividade, né? Quando você ensina o pessoal a selecionar bem, aí não é terrorismo, é seleção. Selecionar bem é bom, né? Porque hoje em dia a gente recebe opções de alimentação que não são nem alimentos, né? A maior parte dos produtos disponíveis são processados ou ultraprocessados, e ali a gente tem um monte de ratoeira ali dentro,
que depois é que você vai ver os problemas metabólicos que você vai desenvolver numa alimentação que a gente classifica como diabesogênica, né? Criadora de diabetes e criadora de obesidade. Então, quando você traz uma possibilidade de seleção que vai tirar você dessa esteira aí maligna, é só benefício, pessoal. Então, não tem terrorismo nenhum, não. Isso é só benefício mesmo. Cris já vai começar falando de saúde intestinal, não é Isso, isso, saúde Cris? Nossa aula intestinal. começa no dia 6. Isso, dia 6 a gente já tem a primeira, né, esse primeiro encontro para a gente entender um pouquinho, né, desse emagrecimento e a saúde intestinal. Por que que é importante a gente cuidar, né, também do intestino, fazer. E aí o próprio cardápio ele já traz alimentos específicos para ajudar nesse intestino, né, fazer uma boa digestão, né, para poder melhorar, inclusive, essa digestão. Os próprios alimentos já são propícios para isso, a partir do momento que a gente retira alguns alimentos que estão lá, né, que a gente, alimentos que a gente acredita que vai melhorar o intestino e a gente sabe que não. Então, no cardápio não tem isso. Eu coloco uma lista do que deve ser evitado, né, que é justamente esses alimentos que eu peço para evitar, justamente pensando no intestino, né, para a gente melhorar a questão do trânsito intestinal, melhorar a questão da digestão, né, e se eu melhoro a questão da digestão, se eu melhoro o meu trânsito intestinal, com certeza aí eu tenho uma boa chance de conseguir já ir emagrecendo, também nesse período. Então, a retirada de alguns alimentos, né, e eu peço para evitar outros, eu não proíbo, tá? Eu sempre digo que eu não proíbo nada, cada um faz o que você quiser, mas assim, e aí por isso que tem a questão também desse grupo VIP, por que que você pede para evitar esses alimentos? E será explicado também o porquê que eu peço para evitar esses alimentos que estão lá na lista do cardápio, assim que o pessoal adquirir o desafio do emagrecimento, que já vai receber esse cardápio e vai entender lá o porquê. E aí aí por isso que essa aula de intestinos já vai ser voltada justamente já mostrando esses alimentos que a gente evita para melhorar o intestino. Ok, Acho Beto. engraçado quando o pessoal pergunta, Cris, se pode, né? Você a gente proíbe. É. Eu falo, eu não sou seu pai. Você poder, você pode. A questão é se você deve. Você diz assim, está proibido, parece que a pessoa parece que é que quer mesmo, né? Parece que dá, aciona um gatilho assim, está proibindo, mas Dá mais vontade. dá mais vontade. Então, eu sempre digo assim, evite, obviamente tem algumas orientações também, né? E o evitar, eu sempre boto como evitar. E boto lá permitido. E permitido tem uma lista também bacana, de alimentos que as pessoas podem utilizar, sem medo. Massa. Mas Cris, eu acho interessante começar pela saúde intestinal, porque eu vejo, não só nos idosos, né, na população já adulta, adulto jovem também, nas mulheres, tem muito essa queixa, né, que com a idade tem mais dificuldade no processo de emagrecimento e também essa lentificação no trânsito intestinal. Então, eu acho que essa sua aula, essa primeira aí, vai ser fundamental, sim, principalmente para as mulheres. é. E aí você fala, né, da questão da idade, a gente realmente, né, e aí se a gente fosse pensar na questão do intestino, emagrecimento, a gente falaria também, obviamente que a gente pode estar falando também de hormônios que estão ligados à questão do intestino, e como você falou, né, idosos, né, algumas mulheres, né, principalmente nós, meninas, a partir dos 35, 40 anos, né, eu não tenho com 40 ainda não, eu estou na faixa dos 30, né? Mas a gente também aciona e vai mostrar justamente isso, né? Esse entender do intestino ligado às questões também hormonais que dificulta esse emagrecimento, que pode estar dificultando esse emagrecimento. E, doutora Adolfo, a questão do sono, diz aí um pouquinho, dá um spoiler aí para o pessoal, o que é que você vai E falar sobre sono é modulação hormonal, né? Então, assim, acho interessante quando a gente fala em modulação hormonal, muita gente pensa em uso de hormônios, mas a maior parte da modulação hormonal não envolve usar hormônios. Então, sono, por exemplo, é modulação hormonal. Sono é aquela coisa, pessoal, que a gente tem que fazer para ajustar também nossos hormônios, notadamente aí o GH, né, hormônio de crescimento, que é o hormônio de ativação metabólica, e a melatonina, que é um dos nossos mais poderosos antioxidantes e hormônio de regulação glandular, é um hormônio que vai regulando as outras glândulas do corpo durante o sono.
Isso só acontece se você dormir bem. Da mesma forma que os reparos de tecidos em geral acontecem a maior parte do tempo durante o sono. Então, assim, a gente precisa de um sono bom para ter um corpo funcional, um organismo funcional, e também para ter uma mente funcional. Porque uma coisa importante demais é o seguinte: vocês falam do intestino, e isso é fundamental, né? Para tudo em saúde, não seria diferente no caso do emagrecimento, mas em muito, porque também quem mais inflama o cérebro é o intestino bagunçado. E quando o intestino bagunçado inflama o cérebro, altera o comportamento e favorece, por exemplo, a gente fazer escolhas ruins no sentido alimentar, né? Favorece a gente realmente pisar na bola. Então, assim, um cérebro saudável é muito melhor para que a gente possa tomar decisões boas, para que a gente tenha, vamos chamar assim, de clareza mental, né? E a gente possa escolher bem. Então, o sono interfere em tudo isso. Muitas outras coisas. O sono, pessoal, durante o sono existe a regulação de muitos outros hormônios. A regulação da grelina, né, Cris? Alguma coisa da regulação da leptina também, né? Então, todo o processo de renovação mitocondrial, em grande parte, acontece durante o sono, e a gente precisa, então, de um sono de qualidade para poder garantir emagrecimento. Sempre falo que emagrecimento é um tripé, né? Sono, alimentação e atividade física. Esses três. Então, a gente precisa garantir os três, senão fica complicado, né, conseguir o resultado que a gente está buscando. E da E forma que eu sei que você deve ter falado, Cris, ou se não você vai falar, né, que o emagrecimento é muito além de perda de peso, que perda de peso, na verdade, não é o foco. Então, quando a gente pensa no ganho muscular, então, aí esse tripé fica mais importante ainda. é isso, não, e como você falou, né, a questão do intestino ligado à questão do cérebro, por isso que também temos o terceiro encontro, segundo encontro, se eu não me engano, que a gente vai falar sobre emagrecimento e saúde mental, porque não tem como, né? Então, assim, eu passei pelo intestino, eu cuidei desse intestino, né, mas justamente porque ele já vai me sinalizar, né, para o meu cérebro, coisas que vai assim, ó, já começa a baixar a bola, né, porque seu intestino já está bacana, já está ficando tranquilo, e aí sua mente já vai fazer escolhas melhores, a própria questão da ansiedade a gente já consegue. E aí, das questões do evitar alguns alimentos está justamente nisso, né? Pensando também, além do intestino, mas pensando no cérebro. Né? Quando a gente pensa na questão de alguns alimentos, principalmente os ultraprocessados, a gente está pensando nessa inflamação, né? Nessa neuroinflamação, e uma neuroinflamação vai causar com que a pessoa, de fato, escolha alimentos ruins, né? Em fato, e aí eu sempre dou esse exemplo, né? Em vez de eu escolher um brigadeiro ou uma maçã, eu estou tão ansiosa, inflamada, né? Falando na questão neuronal, que vou escolher realmente o brigadeiro. Não que você não deva escolher o brigadeiro em qualquer outro momento da vida, mas se a gente está dentro de um processo, principalmente de desafio, né? Onde vocês estão com objetivo, então a gente sabe que vai ter determinados alimentos que a gente vai ter que retirar, porque a resposta para o cérebro é imediata, né? E se eu não consigo, muitas vezes, né, fazer essas retiradas, né, ou evitar esses alimentos, vai ser um processo também mais dificultoso para o emagrecimento. Quando você fala também da questão do emagrecimento, que não falar, né, dessa relação que não é perder peso, né, mas aí eu falei no início, é justamente buscar um emagrecimento funcional, buscar um emagrecimento, de fato, onde você entenda e aprenda, né, que o dormir, o comer melhor, ou fazer atividade física é emagrecimento, né? Eu já estou emagrecendo a partir do momento que minhas escolhas passam a ser melhores, né? O meu sono conduz também, né? E tá reparador e atividade física. Então, Perfeito. a gente está falando, né? Então, a gente só está entregando um emagrecimento por 20 dias qualquer. A gente está entregando um emagrecimento funcional por 20 dias, onde você vai entender, compreender todo esse processo de emagrecimento, que a gente sempre vem falando, e a gente fala também muito em consultório. Exatamente. Não, eu gosto dessa ideia. 20 dias é como se fosse a plataforma de lançamento, né? Você vai estar ali aprendendo, entendendo, percebendo como funciona, aprendendo as dicas principais, como executar, e dali você consegue andar, né? Dali você consegue andar. Isso dá autonomia, isso traz pessoal uma coisa, você que está aí assistindo a gente agora, ou você que vem assistir depois gravado, trazer um conceito que é o conceito de protagonismo. Porque hoje em dia eu vejo muito difundido uma estupidez na área de saúde, que é
querer lastrear o emagrecimento das pessoas em drogas. Eu falo, gente, usar medicamentos no processo de emagrecimento é coisa que pode ser necessária sim, e isso pode acontecer, mas entendam, isso não é nem de longe na maior parte dos casos. Na maior parte dos casos que acaba acontecendo é o paciente ficando crente de que ele só emagrece tomando remédio, e aí, a partir daí, nunca mais ele vai conseguir ter autonomia, vai ficar escravo daquele uso, né, e daquele gasto. E sem contar que existem prejuízos à saúde, né? Então, quando você oferece, Cris, um processo assim, com entendimento franco, cultivando autonomia e protagonismo, eu acho que a melhor maneira das pessoas começarem e depois, obviamente, levarem adiante um processo de emagrecimento com essa. A gente fala reeducação, pessoal. Eu brinco, eu falo que é o readestramento, tá? Que a gente está lidando com o nosso lado animal, né? A gente não engorda no racional, a gente engorda no irracional, né? Ninguém engorda de propósito assim. Então eu falo que a gente vai fazer um processo de readestramento de si mesmo, né? Com vários diálogos internos e tudo mais. Então é isso aí que está sendo oferecido, ó. Tá muito bacana. E acho que agora a bolinha é com Bela, né, Bela? Eu vou dar o recado também, mas antes eu vou falar um pouco dos 20 dias que o doutor Adolfo falou aí. Eu, fazendo exercício aí, eu vi algumas pessoas falando dos 21 dias, né? Que depois que você faz do exercício uma rotina durante 21 dias, e aí vira um hábito. Aí você não deixa de fazer mais. E Cris vai fazer mais ou menos isso aí, né? Os 20 É. dias de desafio, vai deixar todo mundo viciado em comer bem. Muito bom. Esse álbum é bem, né? Bom, né? Viciado em comer bem, seguir tudo direitinho, educado, adestrado, como o doutor Adolfo falou aí. E o melhor de tudo é que vai ser vitalício esse acesso, né? A gente vai ter um acesso vitalício, então, desceu a ladeira de novo, vai correndo, pega o balde e Assiste outra volta. vez. Assiste tudo de novo, vê tudo de novo e seca a barriga em 20 dias de novo. Para que melhor? A gente já colocou aí no chat o recado, né? O link, tudo direitinho. E é isso aí, a gente vai botar no grupo também, para todo mundo ter acesso. Então pronto, tá dado esse recado. O preço é esse mesmo, Bela? Não tá errado, não? Não, o preço é esse mesmo, ainda divide em 12 vezes. Tá dado de presente, gente, pelo amor de Deus. Isso aí realmente tá muito bom. Tá E é para a muito bom vida mesmo. toda. É um presentão que vocês estão dando aí, pessoal. Ó, bacana mesmo, viu? Gente, então é isso. Agradecer aí o pessoal da MTC Cursos, né? E agora é com vocês, né? Acreditem, acho que façam aí, se dê esse presente, que eu acho que é importante, né? Acho que hoje, saúde, acho que se a gente for pensar, acho que é o maior. Acho não, eu tenho certeza, é o maior bem que a gente tem, porque com saúde a gente faz tudo, né? O resto a gente vai correr atrás depois, mas com saúde e emagrecer, e é justamente isso, emagrecer vai além da estética, né? Não é só a questão, eu acho que a proposta aqui justamente desse desafio é ir além da estética, é buscar a saúde e a qualidade de vida. Obrigada, viu? Obrigada que os compareceram, obrigada, Bela, obrigada, doutor Adolfo, obrigada a todos aí. Eu Então pronto. costumo ler algumas postagens de doutor Adolfo e lá tem: emagrecer vai além da balança. Não fique preso à balança, que o emagrecimento vai além da balança. E vamos correr aí para se inscrever no desafio, que já começa depois de amanhã, né, Cris? Depois de Dia amanhã, 6. depois de amanhã. Então não percam tempo não, pessoal. Já adianta logo isso aí, porque depois de amanhã tá pertinho, não dá tempo de pensar muito não. Bola para Vamos frente. correr. Boa sorte a todos. Eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso. Já estou ansioso aqui para ver como é que vai ser o resultado do pessoal. Isso aí. Obrigada, Cris. Quero agradecer a sua presença aí, a sua participação. Eu que agradeço, meu amor. Viu? Foi ótimo. E vamos para o desafio. Então pronto. Boa noite, pessoal. Fiquem com Boa Deus. noite. Tchau, Boa noite. tchau. Até já.